Fala pessoal, tô aqui novamente, quero dar sequência à série Brasileiros na PL, falar um pouquinho sobre a temporada do Fred com a camisa do Manchester United. O Fred é um jogador que tinha vindo de grandes temporadas com a camisa do Shakhtar Donetsk, jogando na Ucrânia, né? Ele estava sendo cogitado também para ser contratado pelo Manchester City no meio da temporada 17-18, lá em janeiro de 2018, dezembro de 2017, aquele período ali do meio de temporada. Estava sendo cogitado tanto pelo City quanto pelo United, né? Principalmente por conta dos grandes jogos que ele fez contra o City na fase de grupos da Champions League em 17-18. Impressionou muito o Guardiola, ele mandou muito bem naquele jogo, né? Que o Shakhtar inclusive bate o Manchester City fora de casa. E isso foi um dos motivos do Guardiola dar muita atenção, inclusive desejar o Fred por uns momentos daquela temporada, por uns momentos durante aquela temporada. O United também, só que o United que acaba contratando ele no período ali antes da Copa e tal. Enfim, ele é até convocado. E eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a temporada dele. Bom, o Fred começa a temporada no Manchester United como titular. Ele começa os dois jogos, aliás, os dois não, acho que ele começa os 5 primeiros jogos, se não me engano, enfim. Exatamente, não vou lembrar, mas assim, são os jogos iniciais. Ele começa jogando no Manchester United, que não passa nenhuma segurança. Começa o meio campo, né, por conta principalmente da lesão do Matip. O Matip que seria esse titular, esse volante para jogar na saída de bola, não começa jogando. Então o Mourinho escala um elenco com um trio de meio-campistas com o Pogba, o Fred e o Andrés Pereira. Andrés Pereira é outro que eu vou fazer um vídeo mais específico também. E o Fred começa a temporada, pelo menos o primeiro jogo, eu lembro que o primeiro jogo dele foi contra o Leicester, foi justamente na primeira rodada da Premier League. Ele faz um bom jogo, se mostra um jogador com muita vontade, muita garra, que em diversos momentos parece não se cansar, corre o jogo inteiro, tem boa distribuição de jogo, bom passe. A primeira impressão do Fred foi muito positiva, eu lembro que eu gostei muito da primeira partida dele. Já na segunda partida, ele começa a cair um pouco de rendimento para a terceira, quarta, até que ele é tirado do time com a volta do Matic ao time titular. Até o Ander Herrera volta também naquele período da temporada, volta a render um pouco mais o time. E o Fred acaba saindo desse trio de meio-campista do Manchester United, né? E passa a ser um pouco esquecido, né? O Mourinho fala até que o Fred só poderia voltar pro time quando houvesse uma melhor, quando o time tivesse um comportamento defensivo melhor, né? O Mourinho tem essa fama de talvez queimar um pouco os jogadores, falar até às vezes algumas coisas indelicadas e tal, que alguns jogadores não aceitam muito bem, enfim. Mas isso foi o que ele falou do Fred. E pra gente comentar um pouquinho agora sobre como foi essa temporada do Fred, foi engraçado porque assim, como eu falei, teve um início interessante, aí cai, some do time, não aparece por um bom tempo, né? A troca de treinador, ele continua não aparecendo com o Solskjaer, né? Tem aquela grande sequência de jogos que tem o Manchester United com o Solskjaer, né? Que é o primeiro, que foi o melhor estreante da história da Premier League. Ele também não aparece, ele só volta a aparecer no time titular quando o Ander Herrera se machuca, né? Aí, né, tem até uns momentos em que joga Pogba, McTominay e ele, né? O Matip, Pogba e ele, isso foram poucos momentos. Mas isso só depois, isso lá pra fevereiro, final de fevereiro, março ali, a reta final de temporada. Então foi uma temporada meio curiosa. E nesse momento que ele volta ao time titular, que eu falei, essa reta final de temporada, ali final de fevereiro até o final da temporada, ele, digamos assim, ele volta fazendo jogos bons, muito interessantes, tendo muitos momentos bons nos jogos e momentos horríveis, momentos terríveis mesmo. Por exemplo, ele teve um jogaço contra o PSG, o jogo de volta ele foi absoluto. Já a compensação contra o jogo contra o Barcelona, na volta, ele mandou muito mal, foi muito mal realmente, foi um dos piores em campo. O jogo contra o Barcelona em Old Trafford, ele mandou muito bem. Teve um jogo contra o Wolverhampton que ele tem um erro na saída de bola e compromete. Tem também o jogo contra o Manchester City, em que ele erra um número incrível de passes e acaba comprometendo uma jogada em que ele erra um passe, surge um contra-ataque e o City marca um gol, enfim. Foi uma temporada muito, eu achei muito curiosa a temporada do Fred. Foi um jogador que em determinados momentos se mostrou muito interessante de se assistir. É um jogador que se movimenta muito bem, tem velocidade para ocupar esse meio campo. E em alguns momentos passava muito bem a bola, tinha bons passes, lançando à frente Rashford ou encontrando Pogba, achando alternativas interessantes nesse meio campo. E outros momentos em que ele parecia completamente perdido, principalmente na questão ofensiva. Então
em diversos momentos ele tinha bons passes, e em outros momentos parecia que ele estava jogando, parecia que era uma criança jogando no meio dos adultos, dando uns passes errados absurdos, meio perdido em campo, entrando de maneira desproporcional nas medidas em alguns momentos, né? Enfim, foi muito esquisito. Foi uma passagem bem curiosa. Ele, em alguns momentos, se mostrou muito legal, muito interessante, um jogador promissor para jogar no meio campo do United. Em alguns momentos se mostrou muito abaixo. Eu achei esquisito isso, enfim. Foi um jogador que eu vou ser sincero para vocês que talvez eu não tenha uma opinião formada. Acho que hoje eu não gostaria de ver o Fred no time titular do Manchester United. Se a gente for pensar na temporada 19-20, eu não gostaria de ver, pelo que ele deixou de impressão nessa reta final de temporada. Um jogador muito regular, de muito altos e baixos, de pontos altos muito interessantes, né? O jogo contra o Barcelona, o jogo na volta contra o PSG, o primeiro jogo contra o Leicester foi muito empolgante também, mas de momentos de baixa muito ruins que chegaram a comprometer o Manchester United mesmo, assim, erros graves, que mostravam que talvez ele estivesse ali em um nível abaixo do time. Pelo menos isso é a minha avaliação. Então hoje, não gostaria de ver, eu como torcedor, não gostaria de ver o Fred como meio campista. Acho que com o Manchester United contratando o Bruno Fernandes, o Fred talvez perca espaço nesse time e não venha a ser titular. Hoje eu gostaria que ele não fosse titular, mas no momento inicial, quando no início da temporada, por exemplo, ele estava fazendo bem, ele estava jogando bem. Voltou de forma esquisita ali e não rendeu tudo aquilo que se esperava dele. Para o jogador que tinha jogado tão bem no Shakhtar, se destacado em vários jogos grandes em Champions League, sendo cogitado pelo Guardiola, né? O Guardiola desejava o Fred, como eu falei, lá no meados da temporada 17-18, para preencher esse meio campo do Manchester City. E hoje se tornar um jogador que grande parte dos torcedores do United não quer ver em campo, não deseja ver em campo. Acho isso muito estranho. Acho que se a gente for dar uma nota para a temporada do Fred, eu diria que ele, sei lá, eu daria uns 5,5, uns 6 no máximo, né? Teve bons momentos muito interessantes, onde se mostrou um jogador de intensidade, de presença, de velocidade para ocupar os espaços do meio campo, tendo bons passes, tendo boa saída de bola. Sim, eu tô falando do Fred, ele teve bons momentos. Em outros momentos muito ruins, de erros de passes absurdos, de umas faltas meio desproporcionais, umas entradas talvez um pouco fortes demais. No início da temporada ele até tinha um pouco, parecia que ia ter uma questão de comportamento, né? Reclamar com o juiz, brigar com o jogador, se ele conseguiu realmente melhorar ao longo do tempo, né? Mas enfim, acho que talvez a primeira impressão, né, a primeira temporada dele não tenha sido tão boa pro torcedor do Manchester United. Enfim, não sei como vai se desenvolver essa temporada 19-20, depende muito das peças que vão chegar para compor esse elenco do Manchester United. O Bruno Fernandes está sendo cogitado aí, né? Tem outros meio-campistas no radar, o próprio Sean Longstaff, volante promissor do Newcastle. Enfim, é isso, espero que tenham gostado.